Falcão e o Soldado Invernal terminou. E, gente, pelo amor de Deus, que uniforme é esse? Que coisa mais maravilhosa, que coisa perfeita! Simplesmente inacreditável! O Capitão América, ao longo de todo o MCU, sempre teve lindos uniformes. E especialmente aquele uniforme do Capitão América e Soldado Invernal, que era fantástico. Mas eu acho que, sinceramente, eles conseguiram superar uma barreira com esse uniforme aqui. Ele voando, se movimentando com as asas e usando o escudo ao mesmo tempo. Foi um negócio assim que eu achei maravilhoso. Eu, sinceramente, não pensei que ia ficar assim tão legal. Mas é literalmente o que tá nos quadrinhos transcrito para a linguagem cinematográfica. E o mais incrível disso tudo é que o seriado ele não tem conteúdo apenas nessas coisas de quadrinhos. Ele tem conteúdo na narrativa dele. E olha, eu acredito que essa seja uma das combinações mais perfeitas de quadrinhos e narrativa que a Marvel do MCU já fez. Olha, Miriam, é um pouco cedo pra dizer, mas eu acho que desde Guardiões da Galáxia 2 o MCU não tem um negócio assim tão redondinho do início ao fim. Porque o Falcão e Soldado Invernal já tem o episódio 1 que é um episódio bom. E de todos os episódios do Falcão e Soldado Invernal, o 1 é o mais fraco. Depois o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 são todos ótimos. E é isso que torna esse seriado tão bom. Ele é constantemente muito bom. Em nenhum momento verdadeiramente eu me senti traído ou decepcionado por ele. E pra isso acontecer, você pode agradecer a esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele segurou o seriado do início ao fim, junto com o Barão Zemo e o Isaiah Bradley. Esses três aí são os demais. O Zemo pelo conjunto dos primeiros episódios e o Isaiah Bradley por causa dos últimos episódios dele. Tá o Isaiah Bradley em cena ali, você sabe que vai ter uma cena foda com ele. E esse episódio 6 não foi diferente. Quase acreditei nisso. E aqui, ó, vamos começar falando do Sam. Ou melhor, do Capitão América, né? Porque o cara se provou como o verdadeiro legítimo sucessor do Capitão América Steve Rogers. Indubitavelmente, esse seriado fez uma excelente transição de legado. E aliás, fizeram isso muito bem, porque fazer um seriado de transição de um herói tão consagrado como o Capitão América Steve Rogers pro Sam era um negócio muito difícil. Que nesse seriado eles pegaram o legado do Capitão América e colocaram num outro patamar. E esse carinha aqui representa isso. Pelas atitudes corajosas que ele tomou ao longo do seriado, pelos discursos foda que ele deu, pelo diálogo foda que ele teve com a Isaiah Bradley no episódio 5 e no episódio 6, por esse uniforme que tá maravilhoso, pela metáfora do barco que representa a história dos Estados Unidos carregada nele, eu acho simplesmente inacreditável o que eles fizeram com o Sam em 6 episódios. O Sam, até esse seriado, eu achava um personagem ok. Gostei dele no filme de Soldado Invernal, mas depois dessa participação, que foi legal, eu sempre vi ele como um alívio cômico dentro dos filmes. Pô, teve toda aquela cena lá do Homem-Formiga, né, que ele é o Vingador que aparece no Homem-Formiga pra levar a surra do Homem-Formiga, e de lá até aqui eu sinto que o Sam evoluiu muito. Não só o Sam, mas os próprios escritores do Sam, que finalmente pegaram o personagem e olharam com carinho o que ele pode ser e viram o potencial dele. E é por isso que o MCU é tão maravilhoso. Quando o Steve Rogers entregou o escudo pro Sam, nunca na minha cabeça eu pensei que eles iriam fazer um seriado de introdução do novo Capitão América que ia ser tão bom assim. Mas eles fizeram e só me faz perceber o quanto que um planejamento bem feito é importante. Porque quem de fato iria adivinhar que ia ser tão boa essa ideia? E foi, superou todas as expectativas possíveis. Mas assim, ó, nesse vídeo eu quero bater muito na tecla da questão das perspectivas. Eu tô aqui desde o primeiro vídeo de análise falando que esse seriado é sobre perspectivas. Não existe o verdadeiro vilão, não existe o verdadeiro herói, não tem o mocinho, todo mundo faz alguma coisa errada ao longo do seriado. Até mesmo o Sam, porque é o Sam que entrega o escudo pro governo dos Estados Unidos. Então, perspectiva aliado à simbologia do escudo é o grande tema do seriado. E eu gostei do último episódio do Falcão justamente porque ele abraçou isso até o fim. Porque assim, ó, eu tenho certeza que todo mundo pensou que depois do episódio 5, o John Walker ia acabar sendo o grande vilão do episódio final. E não foi nada disso. O seriado ficou o tempo todo tentando humanizar a Carly para chegar no final e dizer que ela não tinha salvação. Mesmo com o Sam lutando até os 47 do segundo tempo para salvar ela. Mas o fato é que a Carly teria tirado no Sam ali. Se não fosse a Sharon, o Capitão América teria morrido ali. E é isso que é foda demais.
Não é porque você humanizou o personagem ao longo de todo o seriado que você tem que chegar no episódio 6 e dar um arco de redenção pra Carly. Ainda bem que eles não fizeram isso, porque até mesmo um vilão como a Carly vai ter o seu lado humano, vai ter bons motivos pra fazer isso. Mas no final do dia, ela é uma pessoa que tá totalmente perturbada, tomando decisões erradas pra chegar à sua nobre causa. Mas isso não justifica, os fins não justificam os meios. Enquanto do outro lado a gente tem o John Walker, na qual o seriado inteiro ficou demonizando suas ações pra chegar no episódio 6 e dar um arco de redenção pra ele. Quem realmente esperava por isso? Eu acho que de fato poucas pessoas. E não é porque eles deram um arco de redenção pro John Walker no episódio final que agora ele é o santinho super-herói que vai salvar todo mundo. Não, mas é a questão da perspectiva. A perspectiva que a gente vê essa história no final, o John Walker se controlando a raiva dele, usando seus poderes do jeito certo, ele pode vir a ser um bom herói, mas é uma questão de perspectiva. E por isso também é tão genial a cena pós-crédito. Caraca, perfeita, maravilhosa, extraordinária. E não é porque eu amo a Sharon Carter e eu acho que ela vai ser muito foda no MCU, e agora ela é a mercadora do poder. É porque a cena pós-crédito tem tudo a ver com a temática do seriado. Ela chega nos Estados Unidos, paga de boazinha a loira bonita de olhos azuis, né, que ajudou o povo dos Estados Unidos no ataque terrorista que aconteceu em Nova York. Mas na verdade ela é uma agente dupla, que vai trabalhar tanto pro governo dos Estados Unidos, mas também enganando o governo dos Estados Unidos pra conseguir o que ela tanto quer, que é mais poder. Cara, isso é totalmente um assunto seriado, pelo amor de Deus, que coisa fantástica. Quem foi a pessoa que escreveu isso? É simplesmente poético demais que essa seja a cena final do seriado. Pode avisar nossos compradores. E sim, claro, não posso esquecer da Val, né, que transformou o John Walker no US Agent, o agente americano que vai fazer o trabalho sujo nos Estados Unidos, vai fazer Black Ops, vai matar quando tem que matar, vai fazer o trabalho e vai atender o celular quando ela chamar. Esse é o agente americano, sempre online. A escolha dessa personagem, a Val, é também perfeita, porque em um momento da história dos quadrinhos da Marvel, ela foi a Madame Hydra. Então ela tá mais ou menos no mesmo barco que a Sharon Carter. Ela até pode estar trabalhando em favor do governo dos Estados Unidos, mas daqui a pouco ela pode ter um passado na Hydra que ninguém sabe. E de novo, é essa questão de perspectiva atuando aí. E eu acho que sim, funcionou a participação dela muito por causa disso. E também porque a Julia Dreyfus, né? Eu amo essa atriz. Aqui ó, Grupo Apátrida. O Grupo Apátrida. O Grupo Apátrida tem uma cena que eu achei fenomenal, que são os membros do grupo da Carly, né, discordando das ações dela. Contudo, eles percebem que já estão tão enfiados no buraco que eles não têm outra escolha a não ser seguir ela. Gente, essa cena existe uma reflexão muito profunda, porque nessa cena, claramente o pessoal do Apátrida não quer mais seguir as ordens da Carly. Eles perceberam nesse momento que a Carly tá totalmente fora de controle, que não é exatamente isso que eles querem pro grupo deles. Contudo, eles já se enfiaram tanto nesse buraco que eles não têm mais escolha. Ou eles apoiam a Carly e vão até o fundo com isso, ou eles desistem. Qual que de fato é a escolha certa? E será que a gente consegue fazer essa analogia no mundo real? Olha, eu acho totalmente plausível disso acontecer na vida real. Eu acho que inclusive isso já aconteceu em alguns momentos da história humana e é com certeza um negócio muito importante. É justo você dizer que os apátridos são um grupo terrorista, sendo que só um membro deles estava praticando atos terroristas e os outros estavam seguindo? Olha, eu acredito que no ponto de vista legal, sim, porque ela era a líder deles, mas e se tivesse acontecido o contrário? E eles tivessem se desvinculado totalmente da Carly? Como é que as pessoas iriam enxergar o grupo apátrida? Como os caras que desistiram do meio de um ataque terrorista? Ou as pessoas iriam sempre ver esse grupo como o grupo terrorista que atacou Nova York? Fica aí a reflexão e fica aí, né, a questão da perspectiva do seriado, que até nesse ponto pequeno que são os outros membros apátridos, acaba tendo essa questão da perspectiva. Então aqui, perfeição. Como é se sentir desamparado? Assim, vamos falar um pouco dos eventos cronológicos que aconteceram nesse episódio final. O episódio praticamente começa, né, com um novo Capitão América, né, entrando no prédio da CRG pra proteger eles, né, do ataque dos apátridos. E daí é simplesmente demais que um cara pergunta: quem que é você? Eu sou o Capitão América. E ele fala numa naturalidade, numa firmeza que achei aqui, ó, show de bola. E bem, em paralelo a isso, o Bucky aparece em Nova York e ele se encontra com a Sharon Carter. Nesse momento, o grupo meio que se divide pra proteger os reféns. Só que o Bucky, né, mostra toda a sua ingenuidade e é enganado pela Carly. Ai, Bucky, seu idiota, você não viu que estavam só querendo ganhar tempo?
Sério, Buck? Você só tinha uma função. Buck, seu idiota. Enfim, os reféns são levados pra fora do prédio. Uma parte por terra com um furgão e outra parte com um helicóptero. E daí entra um negócio que eu achei muito legal de explorar as habilidades de cada um dos heróis. O Buck fica na terra e tenta salvar esses caras que estão no carro, e o Sam vai salvar os caras que estão no helicóptero. E essa ideia foi muito legal porque deu pra ver mais o Sam trabalhando com as asas, que era algo que eu queria ver mais desde o primeiro episódio. E o melhor, ele usa as asas enquanto usa o escudo do Capitão América. É demais, é simplesmente demais mesmo. Contudo, eu achei que essa cena do helicóptero, os efeitos não ficaram assim tão bons. Eu diria até que nem foi o efeito, e sim a edição mesmo. Em alguns momentos ficou um pouco confuso, com ele fazendo várias coisas, a câmera muito perto dele. Eu tenho a sensação que a direção falhou um pouquinho aí, poderia ter feito essa cena de ação um pouquinho melhor. E daí, nesse momento, enquanto eu tava assistindo, eu pensei, ok, o episódio vai aí com Sam e o Buck lutando com os apátridas até o fim. Mas não, eles me surpreenderam, porque é então que aparece o John Walker, né, caminhando com toda a sua glória, e ele aparece totalmente pé da vida com a Carly. Rapaz, ele ali, eu fiquei louco, pensei que ele ia dar uma surra na Carly. Mas não é exatamente isso que acontece. Tem uma luta bem igual entre todo mundo que tá no chão ali. Eu achei isso um pouco surreal, porque era o John Walker, um soldado com super soro treinado contra um monte de cara que tem um super soro, é verdade, mas mal tem treinamento. E junto com ele também tava o soldado invernal, que de todos era o mais habilidoso ali. E mesmo assim eles acabaram levando uma surra. Sim, pô gente, tem um diálogo muito foda da Carly falando que o Lemar era um cara meio que desnecessário, inútil. E isso enche o John Walker de raiva. Que nossa, quando ele falou isso, eu senti toda a raiva dele na fala. E de novo, parabéns pra quem escreveu esses diálogos, porque com uma frasezinha simples como essa, você introduz toda a questão da perspectiva. O Lemar pra Carly não era ninguém, mas era tudo pro John Walker. É por isso que o John Walker se descontrolou completamente no outro episódio. Como diria aquele narrador lá do Street Fighter, perfect. E bem, a partir desse ponto a gente tem um grande show-off, né, do novo Capitão América salvando um monte de gente. E essa cena é bem legal pra mostrar o quanto que o Sam se importa com todo mundo. Seja lá o bandido ou o cara que tá em apuros, inocente total. Ele tá tentando salvar todo mundo. Contudo, no meio de toda essa confusão, a Carly consegue fugir e se afastar deles. E isso resulta numa troca de cenário, que a luta deixa de ser urbana nas ruas da cidade e vai pra dentro de um prédio. E é aí que vem o grande plot twist do seriado, revelando, né, que a Sharon Carter é a mercadora do poder. E assim, ó, plot twist entre aspas, né, porque já tava todo mundo imaginando que ela era a mercadora do poder. O seriado tinha dado muitas dicas e ficou muito evidente que de fato ia ser isso. A única coisa que nos fazia ter uma certa dúvida era por causa do WandaVision, que a gente chegava com umas mega teorias e depois não se confirmava. Aqui a mega teoria da Sharon Carter ser a mercadora do poder se confirmou. E é então que a gente tem o confronto final do seriado, que é o Capitão América contra a Carly. Mas tem um porém nessa luta. O Sam não quer lutar contra a Carly. E esse é um paralelo muito legal com o próprio Capitão América e o Soldado Invernal, o filme. Porque se eu me lembro bem no filme, o Steve não quer lutar contra o Soldado Invernal lá no final. Contudo, há uma grande diferença entre as duas lutas. O Soldado Invernal no filme para. A Carly no seriado não para. Porque apesar de toda a boa fé que o Sam tem em cima da Carly, ela não pode mais ser recuperada. Exatamente como o Barão Zemo tinha falado que iria acontecer. E isso aconteceu. Se não fosse a Sharon Carter dar um tiro na Carly, o Sam teria morrido ali. Ah, Gabriel, mas você acha que o Sam estava sendo ingênuo? Olha, Miranha, eu acho que não. Acho que faz parte da conduta dele. Ele precisa acreditar em todo mundo. Ele é o Capitão América. Só que é evidente, a conduta dele em alguns momentos vai deixar ele em perigo, como aconteceu nesse episódio. E eu acho que é isso que é tão foda assim. E bem, a Carly morre e o Sam leva o corpo dela, né, pras ruas e vai caminhando numa cena que me lembrou total o final do Batman Arkham City. Lembra que o Batman pega o corpo do Coringa e sai caminhando? Cara, eu achei muito parecido. E é então que acontece um negócio que me surpreendeu bastante. O Sam faz um mega discurso de Capitão América. E assim, ó, não me entendam mal, eu achei o discurso muito foda. Gostei de cada diálogo que ele deu ali, só que eu achei que o discurso veio absolutamente do nada. Eu acho sinceramente que eles poderiam ter trabalhado melhor o contexto desse discurso. Talvez esse discurso pudesse ser feito depois, numa outra reunião e o Capitão América fosse chamado, mas ali ele dá aquele discurso no meio da rua. Eu achei que ficou um pouco fora. Claro, tinha as câmeras de TV e muitas pessoas viram ele, mas talvez tivesse tido um pouco mais de impacto se fosse mais ou menos como foi no Batman vs Superman, que o Superman vai pro Capitólio, vai caminhando, tem todo um negócio pra ele poder falar.
Sabe, talvez eles pudessem ter feito alguma coisa assim, só que com o discurso do Sam no final. Mas enfim, talvez eles tenham feito isso por uma questão de tempo mesmo. Porque ter um outro cenário, ter mais coisas no roteiro e iria encher mais o roteiro mesmo. De qualquer jeito, eu achei que o discurso ficou muito coerente por parte do Sam e eu acho que ajuda a construir muito bem a imagem dele como Capitão América. Eu gostei muito do discurso, só acho que eles poderiam ter pintado melhor o contexto ali. Bom trabalho, capitão. Valeu. E depois dessa cena do discurso, tem uma cena muito rápida do Sam com o Bucky que já me faz sentir falta do seriado. Pô, é os dois conversando ali, caminhando numa boa, né, super aberto. Cara, vou sentir falta dessa dupla aí, que aqui, ó, já vou dizer, é a melhor dupla disparado do MCU. Não consigo pensar numa outra dupla assim que tivesse diálogos tão legais, tivesse uma química tão boa em tela. Realmente essa dupla foi perfeita e eu quero muito, muito ver eles de novo, seja em filme ou numa segunda temporada desse seriado. E olha, depois dessa cena aconteceu um negócio que no primeiro momento eu não entendi nada, que são os apátridos sofrendo um ataque terrorista, né, no meio da cidade. E aparece um velhinho do nada e eu fiquei me perguntando quem diabos é essa pessoa? E depois que eu fui ver, né, que era o mordomo do Barão Zemo. E daí caiu a minha ficha e eu achei muito foda isso. O Barão Zemo, né, mesmo preso, consegue articular suas coisas, né, e conseguiu chegar no seu objetivo, que era acabar com esses super soldados. Foda, até mesmo preso ele consegue roubar a cena. E é então que a gente tem a grande cena do US Agent. E de novo, eu gostei muito que eles fizeram uma redenção pro John Walker, porque de fato eles fugiram do clichê. E sinceramente, o John Walker é uma das melhores coisas desse seriado. Eu tô muito curioso pra ver o que vão fazer com ele depois. Assim, ó, eu odeio o personagem dele pelo que ele fez com o escudo do Capitão América, mas é inegável que eles estão trabalhando muito bem esse personagem. E cara, vai ser demais ver ele num Dark Avengers, num Thunderbolts da vida, sei lá, e ver até onde ele vai pra cumprir suas missões. E também teve o encerramento, né, do Bucky, que era um encerramento que ficou muito na cara que eles iriam fazer por causa do primeiro episódio. Aquele velhinho que ele encontra no primeiro episódio, né, ele se reencontra no último episódio e meio que conta toda a história. E assim, ó, não é que ficou mal feito, eu só achei que eles poderiam ter mostrado os diálogos dele. Porque a jornada do Bucky, ela faz muito sentido em todo o seriado, mas eles não se dedicam tanto tempo pra trabalhar o Bucky. E aqui eles tinham a chave de ouro pra dar um grande diálogo, né, conversar, ter uma grande cena do Sebastian Stan, e eles meio que cortam tudo e faz tudo ficar um pouco rápido demais. E sei lá, eu esperava um pouquinho mais desse diálogo final dele aí. Mas eu continuo achando que toda a jornada que ele passou ao longo do seriado foi muito foda. Só poderiam ter dado mais diálogo pra ele, né? Não precisava ter cortado a cena dele com o velhinho. E aí, meus amigos, tem o grande final do Sam com o Isaiah. Depois do episódio 5, eu fiquei com a sensação que eles iriam trabalhar mais o Isaiah. E eu, de fato, tava certo. O Sam tem um último diálogo com o Isaiah que assim, ó, é muito bem feito de novo. O diálogo desses dois personagens está sempre num nível muito alto. E quando ele levou o Isaiah para aquele negócio do Capitão América e mostrou a estátua dele, claro que só a estátua dele ali não perdoa, né, tudo que o governo dos Estados Unidos fez, né, com o Isaiah. Mas eu acho que de uma certa forma é um simbolismo, né, para ele poder encontrar a sua paz interior. E eu acho que ele conseguiu isso. E gente, eu não sei se vocês perceberam, mas sabe o que é mais foda? É que a estátua do Isaiah ficou exatamente onde estava o escudo do Capitão América. É exatamente no mesmo lugar, é assim, é totalmente poético eles serem colocados a estátua ali. E isso tudo é mais poético ainda, porque o seriado todo eles ficavam falando, né, do legado do escudo do Capitão América, o legado do escudo, o legado do escudo. E no final a gente chega à conclusão que o legado do escudo não importa. Não é o escudo que importa, é o legado do Capitão América. Os símbolos são criados através das ações das pessoas. E é isso que essa cena final do Isaiah quer tanto representar. O escudo de verdade não importa, gente. O que importa é o legado da pessoa. E ali é o Sam mostrando pro Isaiah que o legado do Isaiah importa. O suficiente para ficar no mesmo lugar onde ficava o escudo. E assim, ó, não bastava o episódio todo ter sido muito bom, eles tinham que dar uma última cartada, assim, de deixar todo mundo arrepiado. Que foi terminar o seriado não colocando Falcão e Soldado Invernal, colocando Capitão América e o Soldado Invernal. Cara, vocês estão de brincadeira comigo, né? Quando eu li aqui, eu fiquei totalmente arrepiado. E olha, realmente foi uma ótima ideia, foi uma excelente forma de encerrar o seriado. Enfim, gente, Falcão e Soldado Invernal. Chegamos no fim dessa grande jornada de 6 episódios. E olha, eu vou dizer pra vocês que foi uma das melhores coisas que o MCU já fez. Foi redondo, grandes diálogos, grandes cenas de ação, grandes personagens.
Olha, tá lá no rank A, rank S, entre as melhores coisas do MCU, com certeza. E assim, ó, como já é de tradição, eu tenho que dar uma nota final aqui. E a minha nota pro seriado inteiro é a nota 9. Simplesmente maravilhoso, redefiniram o Capitão América, levaram Sam pra um outro patamar, redimiram o Barão Zemo. Foi simplesmente extraordinário essa experiência. E agora eu tô ansioso pra ver o que vão fazer com esse Capitão América nas próximas coisas do MCU. Eu realmente quero ver o que vão fazer com ele e que ele seja protagonista sim nas próximas coisas. Não vamos deixar ele de novo como coadjuvante, porque ele não, é Capitão América, tem que merecer estar na frente. Tem que falar Vingadores avante e eu quero ver isso daí. Não vem colocar o Sam como coadjuvante de novo, porque ele não é mais. Agora ele é protagonista. Mas, gente, isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso pra ver a opinião de vocês. Por favor, comentem aí o que vocês acharam desse final, né, do Falcão em Soldado Invernal. Valeu, gente, e agora finalmente eu vou poder dormir na sexta-feira, né? Chega de acordar às 4 da manhã. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o episódio 6, final de Falcão e o Soldado Invernal. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Falcão. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.